pode aplaudir o nome dele, pode celebrar Jesus nesta noite? Tem alguém que quer ouvir uma palavra do Senhor hoje para sua casa, para o seu coração? Você pode dizer amém? O Senhor tem uma palavra para compartilhar com você hoje, para liberar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Na manhã de hoje, eu vinha meditando, eu não sabia, mas o Senhor já tinha preparado o momento de entregar essa palavra. Eu queria que você abrisse a palavra comigo em 2 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 9. Acho que eu vou ler aqui porque a minha versão está diferente. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de um grande carvalho, Absalão ficou preso nos galhos pelos cabelos. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Feche seus olhos. Pai, nesta noite nós estamos aqui diante de Ti, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que nos atraiu à Sua presença. Nós não estaríamos aqui se não fosse para glorificar e exaltar o Seu nome. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada casa, o Senhor conhece cada batalha, o Senhor conhece cada elemento que tem feito com que os seus filhos e filhas tenham passado por dias, situações, contextos que exigem um posicionamento do Senhor. Os braços fortes e as mãos estendidas de Deus, dizendo: eu sou quem cuido de ti, eu sou o seu sol da justiça, eu sou o sol da sua manhã que aquece, sou eu quem te guardo, sou eu quem te sustento, sou eu quem te protejo, sou eu quem te levanto quando você tropeça ou quando tentam fazer você cair. Sou eu quem te carrego no colo quando não há mais forças naturais para caminhar. Sou eu, este Deus que criou os céus, terra, mar e o universo. Mas ainda assim, me preocupo com a minha criação, me preocupo com os meus filhos, me preocupo com os meus pequeninos. E nesta noite, papai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor se lembre de cada um dos seus, que o Senhor tome a cadeira de governo e venha ser o justo juiz na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, no ministério. Pai, aonde nós passarmos, que o Senhor seja a balança que tem pesos e medidas que só Tu podes julgar. Nesta noite nós celebramos o Teu nome e adoramos a Ti, Te glorificamos. Se você concorda, diga amém e aplauda o nome dEle, em nome de Jesus. O tema desta noite é: não perca a posição de filho. Sabe que muitas vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis, tão comprometedoras ou desgastantes, que nos faz sair de uma posição de filho e nos tornamos talvez guerreiros. Saímos para a batalha, saímos para guerrear, saímos para afrontar, saímos para tomar passo no território, ganhar território. Às vezes nós saímos da posição de filhos para querer sentar na cadeira de juízo, fazer justiça. Às vezes toma partido de algo que nem é seu, uma briga que nem era sua, mas nós tomamos partido. Mas na maioria das vezes nós nos levantamos para sentar na cadeira de juízo, para poder justificar ou pesar algo que nos feriu. E é natural nos dias de hoje, eu e você sofrermos em algum aspecto, em algum momento da vida, em alguma área da nossa vida, um desapontamento, um descontentamento, uma contrariação
com alguém que a gente seja muito próximo, talvez alguém que a gente ame muito. Pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser alguém no trabalho, pode ser alguém dentro do ministério. Pastores são mestres nessa área. Pastores têm o coração preparado para isso. Mas Deus quer nos colocar o nosso coração preparado para lidar com essa situação também. O que eu quero dizer para você é que pode ser que você tenha vivido nestes dias, talvez do ano passado, ou neste ano, ou essa semana, eu não sei. Aquele que entrega a mensagem, ele sabe com quem quer falar. Se achado injustiçado, achado que não foi feita justiça, que você sofreu e está pagando uma pena que não merecia. Alguém merecia essa pena, mas não você. Então o texto que nós lemos diz aqui que Absalão agora está correndo na sua mula, selada. Essa palavra eu quase falei em línguas aqui. A mula selada, preparada para a guerra, e ele está correndo nessa mula. E ele está indo atrás de Davi. Ele está com seus guerreiros. E ele está preparado para a batalha. Ele está pronto para assumir o trono, o reinado de Israel, completamente. Uma vez que Davi morre, existe apenas um rei, Absalão. Agora a Bíblia diz que no meio do caminho, nessa trajetória, a mula correndo, poeira subindo, e ele todo equipado. Queridos, algo inesperado e impossível acontece. Um galho de uma árvore, pode ser uma forquilha, pode ser um espinheiro, eu não sei o tamanho e nem o contexto dessa história lá, desse arbusto que conseguiu prender a cabeça de Absalão. Nós lemos aqui pelos cabelos, outras traduções diz que ele foi preso pela cabeça, então pode ter ficado pelo pescoço. Mas como que uma pessoa num cavalo, me explique, está a caminho de uma batalha e fica tão despreparado que no meio, passando por baixo de uma árvore, agora fica dependurado entre os céus e a terra, e a sua cavalgadura, sua montaria vai e ele fica. Isso não me parece senão uma justiça divina. Acontece que Absalão, a Bíblia vai dizer no capítulo 15, que ele era um homem bonito, da planta dos pés ao alto da sua cabeça, ou do alto da cabeça à planta dos pés, um homem sem defeito, um homem de estatura, um homem de representação, um homem que por fora representava a figura de um rei, mas que por dentro o seu coração não era escolhido por Deus. Mas ele resolveu tomar a posição de seu pai Davi. Absalão então é filho de Davi, mas ele se põe à porta da cidade para começar a manipular os israelitas que vinham tomar conselho na cidade. E ele dizia: olha, o rei não pode te receber, qual é a sua causa? E a Bíblia diz que ele se fazia de humilde e beijava e abraçava as pessoas e dizia: ele não pode te receber, mas como eu queria me tornar juiz para resolver a sua causa, porque em Israel não há quem possa julgar, em Israel não há quem possa fazer. E aqui começo a dizer para você: cuidado com as mentiras que são lançadas sobre os seus ouvidos. Cuidado com as vozes que você está ouvindo, que não são vozes da verdade. Cuidado com quem você toma conselhos. Cuidado que nesses dias nem tudo que se diz da palavra é realmente a verdade. Por isso que nós perecemos por falta de conhecimento. É por isso que a igreja hoje sofre muitos ataques. É por isso que a palavra diz que nos últimos tempos, até aqueles que foram escolhidos, se não vigiar, se perderão. E eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai se perder, a sua casa não vai se perder, o seu espírito vai permanecer firme, você vai permanecer fiel, você vai permanecer inabalável, você será um escolhido que chegará até a eternidade em nome de Jesus, porque a eternidade é a nossa morada, lá é o nosso destino, aqui é apenas o caminho.
E a Bíblia diz então que Absalão agora trama contra o rei Davi, e pede para Davi para sair de Jerusalém e ir para uma outra cidade chamada Hebrom, porque ele queria adorar a Deus. E Davi dá permissão: vai, Absalão. E lá ele leva alguns homens consigo, e levando esses homens, ele trama então a substituição do reinado de Davi, usurpando o próprio pai, tomando do próprio pai aquilo que Deus constituiu como rei de Israel, tentando manipular o homem, mas jamais conseguindo manipular o coração de Deus. E a Bíblia diz que nesse trajeto ele conquista alguns homens e pede que avisem Davi. Davi fica sabendo, e Davi fica com medo. Davi temente, Davi sai da cidade, Davi foge com alguns guerreiros, poucos guerreiros que lhe sobraram, com medo de morrer pela traição do seu filho, do seu próprio filho. E eu imagino qual era o desejo de Davi: matar Absalão, aniquilar Absalão, acabar com essa mentira contada. Mas nós vamos ver na palavra que esse não era o coração de Davi. Não era isso que Davi desejava, não era isso que Davi planejava. Mas Davi fugiu, Davi se escondeu, Davi não se lamentou, Davi não questionou a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Ele não murmurou, ele não sentou numa cadeira que não lhe pertence, ele não perdeu a posição de filho. E nós vamos ler nessa trajetória que Davi passa por alguns momentos difíceis. Mas eu quero compartilhar com você aqui o primeiro ponto dessa mensagem: não tente assumir uma posição que Deus não te colocou. Absalão tentou roubar o trono, mas Deus restituiu a Davi. Nem toda porta que você consegue abrir foi Deus que permitiu, foi Deus que abriu para você. Apocalipse 3:7 vai dizer: Ele tem a chave que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Então Absalão manipulou o povo, tentou abrir a porta do reinado, sentar no reinado, destituir Davi, assumir o trono, o palácio de Israel. Mas não foi Deus que colocou Absalão ali. Mas nós vamos lendo, vai ler um capítulo 15, o 16, o 17, o 18. E eu questionava a Deus: Pai, o que vai acontecer com Davi? Como que Absalão, qual é o resultado de Absalão? Qual é a consequência de Absalão? Sabe, queridos, a promoção sem submissão é uma queda anunciada. Não tente se promover, não tente promover sem que Deus tenha sondado o seu coração e querendo te colocar em lugares aonde pertence ao coração dele. Muitas vezes nós estamos buscando lugares que não é para nós, lugares que não nos cabe, lugares que Deus não quer nos colocar, mas nós queremos estar lá. Absalão forçou a porta. Absalão, ele queria se promover, mas sem uma submissão. 1 Pedro 5,6 vai dizer: humilhai-vos, humilhai-vos na presença do Senhor, e é Ele quem vos exaltará. É Deus quem tem o poder de colocar e de tirar alguém. Antes de Deus mudar a sua posição, Ele vai provar o seu coração. Provérbios 17:3 diz que o Senhor, Ele prova os nossos corações. Porque antes da nossa aparência, antes dos nossos desejos, antes das nossas conquistas, antes dos nossos posicionamentos, o Senhor quer saber qual é a posição do seu coração, a lealdade do seu coração, a verdade que existe dentro de você. Quem é você fora da igreja? Quem é você dentro do seu quarto? Quem é você quando ninguém está te vendo? Só Deus está te observando. Qual é o seu comportamento gentil dentro da sua casa, quando você não está sendo observado pelos pastores? Como é o seu posicionamento, homem íntegro, segundo o caráter de Deus, segundo a pessoa de Cristo, quando você não está sendo observado pelos cristãos? Como é você, mulher virtuosa de Provérbios 31, dentro da sua casa, fora da sua casa, quando a pastora não está te observando, quando o grupo de mulheres não está à sua volta,
falando sobre os princípios da palavra. Quem é você no secreto com Deus? Porque Deus, Ele sonda o coração. Ele não está sondando a sua bela maquiagem, nem os seus belos cabelos penteados. Deus não tem compromisso de sustentar posição que o homem assumiu sozinho. Humilhai-vos na presença do Senhor, e é Ele quem vos exaltará. Deseja uma posição que o Senhor desejou para você. Sabe, a palavra diz: pede-me o que quiseres e eu vos darei. Isso às vezes entra em choque com quem lê essa palavra, assim como eu, que eu falo: Pai, eu posso pedir tudo o que eu quiser e o Senhor vai me dar? Ele diz: sim, tudo o que você quiser. Preste atenção: pede-me o que quiseres e eu lhes darei, porém, desde que você esteja segundo a minha palavra. Se a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e recebereis. Se a palavra de Deus está em mim, se o Espírito Santo se move dentro de você, naturalmente o desejo do meu e do seu coração vai estar alinhado com o céu e com a vontade de Deus. Então tudo que você vai pedir já é da vontade de Deus. Senhor, eu quero uma família. Isso, você precisa de uma família para o ministério. Senhor, me dê sabedoria. Sim, você precisa de sabedoria e autoridade para falar, para ministrar, para pregar, para anunciar. Senhor, eu também preciso de um carro, preciso de uma casa. Sim, hoje você é pai, você assumiu um compromisso de provedor, você é mãe, você é um tutor de uma família. Você precisa de cobertura, de provisão, você precisa estar guardado. Quem está entendendo, diga amém. Tem alguém feliz com Jesus aí ainda? Pode dizer um glória a Deus. Absalão queria a coroa, mas ele não queria os processos. Existem muitas pessoas assim nestes dias. É muito bom ver o de repente de Deus acontecendo na vida das pessoas. Sabe, eu não conhecia, eu não via. Isso vai acontecer, já aconteceu com o pastor Richard. Eu sei que ele vai muito mais longe, mas onde ele já está, já é um de repente. Alguém que chegou em Matupá, que largou tudo, como ele testemunhou aqui, com a Amanda. Eu sei um pouco do testemunho dele, não vou compartilhar porque é forte, e eu não quero chorar. Carregando a filha recém-nascida, numa cidade desconhecida, sem ninguém, indo para uma praça, e o pipoqueiro questionando: cadê a sua igreja? Ele fala: você é a igreja. Aí o de repente de Deus acontece. De repente existe um Richard e uma Amanda numa igreja em Rondonópolis, que vai em todos os lugares, que vai às nações, que vai para alguns lugares. É o de repente de Deus. Mas e os processos? Eu falo no meu secreto, eu não suportaria algumas coisas que o pastorzão suporta. Algumas guerras que ele enfrenta, eu não sei se você enfrentaria. Então, querido, não queira a coroa sem querer os processos. Entenda o processo que você está vivendo na sua vida. Você quer um casamento duradouro, mas você não consegue suportar e nem se humilhar na presença de Deus, e ser humilde diante do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo, para resolver problemas conjugais. Vamos fazer o seguinte: vou voltar para a casa da minha mãe, você volta para a casa do seu pai, vai cada um para o seu lado, é melhor. Aonde que está a maturidade disso? Aonde que está o processo que vocês estão vencendo nisso? Deus está falando: eu vou te dar uma família bonita, vocês vão ser testemunhos, a sua família será a referência. Mas se você não suportar o processo, não vai haver coroa. Muitos querem um sucesso profissional. Está agora na moda os youtubers, os tiktokers, os influencers. Mas ninguém quer passar pelo processo de semear, de colocar na presença de Deus se isso é da vontade dele ou não, para que Deus estabeleça